A Igreja da Misericórdia de Cabeção está revestida de frescos do século XVII. Entre as diversas pinturas murais está uma sequência que conta a história de vida de José do Egito. Um tema invulgar nas pinturas murais das Igrejas das Misericórdias. A Teresa Marques foi perceber o valor e a importância destas pinturas. Vêm do século XVII os frescos que cobrem a Igreja da Misericórdia de Cabeção. Uma boa parte deles conta a história de José do Egito. Foram investigados pela historiadora Maria Ângela Beirante, que está hoje também aqui para nos ajudar a perceber um pouco melhor que história é esta que se conta nesta igreja. Ora, a história de José do Egito vem na Bíblia, é o primeiro livro da Bíblia, no Gênesis. Trata de contar como é que os israelitas emigraram para o Egito, nomeadamente como é que Jacó e os seus filhos, José era um desses, era o penúltimo dos 12 filhos, daí vêm as tribos de Israel, como é que eles foram para o Egito. E nada mais, nada menos, José foi primeiro porque foi vendido pelos irmãos como escravo, porque os irmãos eram invejosos e queriam vingar-se do carinho com que o pai o tratava. Ao fim de muitas peripécias, ele foi um triunfador no Egito. E é essa a história que se conta nestes... Claro que esta história, aqui neste lugar, é um pouco, talvez estranha, porque não combina propriamente nem com as obras de misericórdia, nem com o culto divino, porque a Igreja da Misericórdia tem duas temáticas pictóricas. Uma que está relacionada com a vocação assistencial da Misericórdia. São as obras... Estamos ali na Capela Mor. Podem ver-se aqui na Capela Mor representadas 4 obras de Misericórdia. E depois há a parte do culto a Deus. E, para darmos um exemplo, há uma representação do Calvário, que agora é um pouco mais difícil mostrar porque temos os andaimes do restauro. Agora, olhando para os frescos de José do Egito, ficamos um pouco desnorteados. Mas como? Porque é que estão aqui? E qual é a sua leitura? Qual é a sua interpretação? A leitura é que, de facto, aliás, pode haver várias leituras. Uma leitura será, e isso temos que ir à Idade Média, em que os teólogos consideravam que José do Egito era uma prefiguração de Cristo. Mas pode haver aí outro lado ou outros lados. Um deles é a questão da figura de José do Egito. Era uma figura profética. Ele sonhava e esses sonhos eram, de certa maneira, profecias. Ora, nós estávamos, na altura em que os pintores faziam estes frescos, aqui na Misericórdia, estávamos sob o domínio espanhol. O rei Dom Sebastião tinha morrido em Alcácer Quibir. Portanto, o ambiente profético que se vivia em Portugal via em José do Egito uma garantia de que as profecias tinham a sua validade, que se cumpriam. Portanto, pode ter sido esse o motivo. E podem haver mais coisas. Por exemplo, José do Egito distinguiu-se também por ser um grande gestor, entre muitas coisas. E quando estava no Egito, e ele sabia interpretar sonhos, foi chamado ao palácio do faraó para explicar os sonhos, porque ele andava atormentado com os sonhos. Sonhava que 7 vacas magras engoliam 7 vacas gordas, que 7 espigas falidas engoliam 7 espigas gordas, cheias, e não sabia, andava desnorteado. Mandou chamar José e ele disse: não há nada que errar. As espigas gordas e as vacas gordas são o tempo de fartura. Vai haver 7 anos de fartura no Egito e 7 anos de fome. Agora há que fazer uma provisão. Portanto, ele aconselhou o faraó a armazenar a maior quantidade possível de cereal para dar ou para vender, naturalmente, no tempo da fome. Portanto, ele foi um grande gestor das existências, das subsistências em período de fome. A Misericórdia também tinha que gerir muito bem em período de fome, e elas eram muito abundantes. Portanto, juntava no seu celeiro
as reservas para quando tinha que dar aos pobres, matar a fome aos pobres. Portanto, são estas as 3 hipóteses. Parece-me que são válidas. Agora, o que temos, e que isso é digamos, inquestionável, é que estas pinturas são únicas em Portugal, em igrejas da Misericórdia e noutras. Não é pela qualidade da sua técnica, como vê, é uma pintura quase naif, mas torna-se graciosa por isso. Portanto, para mim, as pinturas de José do Egito são o ex-libris da Misericórdia de Cabeção. Esta Igreja da Misericórdia de Cabeção pertence à Santa Casa da Misericórdia. Para fazer todo este trabalho é preciso um financiamento. Fernando Teixeira é um tesoureiro da Santa Casa. Fernando Teixeira, de onde é que vem dinheiro para se fazer este trabalho? Este financiamento só foi possível graças ao Fundo Rainha Dona Leonor. Resta-me acrescentar que esta Irmandade foi criada em finais do século XVI. A igreja é um templo de arquitetura modesta, que sofreu várias remodelações. Uma delas em 1752, como se pode ver na parte superior da porta de entrada. Além de ser uma igreja, foi também um hospital, não é? Foi também um hospital. Em tempos funcionou como um hospital. Ainda há aqui algum espólio desse hospital que a igreja ambiciona? Exatamente. Temos espólio do hospital que está devidamente preservado. Ambicionam também um dia poder expô-lo, é isso? É essa uma das... É uma das nossas metas, é poder expor o espólio do antigo Hospital da Misericórdia. Interessante, para já, é este o trabalho que tem em mãos? Há alguma data para conclusão? Alguma expectativa de quando se volta a abrir esta igreja à população? Não temos data para conclusão, mas a igreja irá estar aberta com as portadas em vidro para que a população possa ter acesso ao interior da igreja. Muito bem. A Igreja do Hospital da Misericórdia de Cabeção está então a sofrer uma remodelação, trabalhos de restauro para recuperar os frescos, as pinturas murais que tem no interior. Um trabalho valioso numa igreja de aparência modesta que está ainda em fase de conclusão. A expectativa é de que mais tarde possa abrir-se ao público, também com a exposição do material que existia no hospital que funcionou aqui ao lado.